Então vamos falar de renda mensal? Eu montei uma carteira que vai te pagar dividendos todos os meses com ações previdenciárias. E essas ações fazem parte do método BARS, ou seja, são ações de menos risco, até porque são ações consolidadas, perenes e que pagam ótimos dividendos, além de dividendos estáveis. Então já estão há muitos anos pagando dividendos. E claro, o principal efeito desse método é o efeito bola de neve, que eu vou explicar logo mais como que funciona. E por que é interessante você investir em ações ou montar uma carteira de ações que pagam dividendos todos os meses? Porque vai motivar você que é pequeno investidor, porque você vai ver todos os meses caindo dividendos na sua conta. E os dividendos vão crescendo com os seus aportes. Então se neste mês você recebe R$5 de dividendos, e no próximo R$10, você se motiva a continuar aportando. Então esse é o efeito bola de neve simplificado. Você faz o seu primeiro investimento, você recebe os dividendos e faz o aporte novamente. E por fim, no próximo mês, você vai receber mais dividendos e vai reinvestir o seu aporte também. Sendo assim, no próximo mês você faz a mesma coisa, então cada vez mais você terá mais dinheiro trabalhando para você. Enquanto você está dormindo, as empresas estão gerando lucro, distribuindo esses lucros em forma de dividendos e vai pingar na sua conta. Então, enquanto você está no seu trabalho, outras pessoas trabalham para você e você recebe através de dividendos. Então, a estratégia BARS, mais resumidamente possível, é você comprar o mais barato possível, porque quanto mais barato você paga, mais ações você vai comprar com o mesmo aporte. Então, se você investe R$1.000 e compra uma ação por R$10, logo você vai comprar 100 ações. Mas se você paga R$20 nessa ação, você vai comprar somente 50. E os dividendos são pagos por número de ações. Então quanto mais ações tiver, mais dividendo você recebe. E para isso você vai seguir o preço teto, que é aquele método que vai te mostrar o preço máximo que você pode pagar numa ação para receber um bom dividendo e ainda ter margem de segurança, além de uma boa valorização. Então se você não sabe como calcular esse método, tem vídeos recentes aqui no canal que te explica passo a passo. E obviamente setores BEST, ou seja, a sigla BEST, o B vem de bancos, E de energia, S de seguro, o outro S de saneamento e o T de telecomunicações. São setores perenes que a sociedade não consegue ficar sem. Então mesmo em crise, essas empresas lucram. E também você pode investir em ações de crescimentos além de dividendos, ou seja, Irani, Banco ABC, Taurus, são ações que pagam dividendos também, mas são small caps, são empresas pequenas que têm grande potencial de crescimento. Essas empresas têm menos de 10 bilhões de valor de mercado. Então você vai aumentar seu yield on cost com essas ações de crescimento, porque se essas ações sobem de cotação e também sobem o seu dividendo, você que pagou barato vai receber um dividendo muito alto. E quem popularizou essa tese foi esse senhorzinho aqui, que é o Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores. Tem mais de 4 bilhões investidos e recebeu mais de 400 milhões de dividendos agora em 2022. Então o que focar nas empresas para renda mensal? Quais requisitos que você tem que olhar para classificar essa empresa como uma boa pagadora de dividendos e enquadrar na sua carteira de renda mensal? Primeiramente é a frequência de pagamento. Estou aqui com o exemplo do Banco do Brasil. No site do Status Invest, você pode ver um mapa de calor de proventos, ou seja, vai indicar os possíveis meses que o banco vai pagar dividendos. Então em março tem 90% de chance, em maio 80%, em junho 90% novamente, em agosto, setembro, novembro e dezembro também mais de 90% de chance. Então o banco no mínimo vai pagar provavelmente 7 vezes por ano de dividendos. E logo mais abaixo tem os dividendos que já foram pagos nos meses ou nos anos anteriores. Você pode observar qual mês foi pago, qual mês foi anunciado o dividendo e fazer uma estimativa. Então se ele anunciou no mês 9 de 2023 e pagou no mês 9 também, provavelmente 2024 vai anunciar um dividendo também no mês 9 com a data com em aberta, ou seja, a data limite que você pode ter a ação para receber o dividendo. Se você comprar depois dessa data, você não vai receber o dividendo na data de pagamento. Você fica de fora. Então você pode estipular com base nos resultados passados e também no mapa de calor de proventos. Mas todos sabem que o Banco do Brasil costuma distribuir muitos dividendos e frequentemente. A outra coisa que você tem que olhar é o payout, ou seja, a porcentagem do seu lucro que é distribuído em dividendos. Normalmente, empresas sólidas, que são gigantes, distribuem muito lucro. Mas por quê? Porque elas não têm destinação para eles. Se ela lucra R$1 bilhão, por exemplo, ela não sabe o que fazer com esses 1 bilhão, ela vai distribuir grande parte em forma de dividendos, porque não tem para onde crescer ou não tem projetos disponíveis. Então o Banco do Brasil, por exemplo, a média é 38% do seu lucro é distribuído em forma de dividendos.
sendo que nos últimos anos é em torno de 40%. E essas empresas têm bilhões de valor de mercado. O Banco do Brasil, por exemplo, 150 bilhões. Então chega um certo ponto que eles só vão manter o seu lucro e ir atualizando ano após ano, crescendo seus dividendos, mas não tendo uma explosão de crescimento. Normalmente, as empresas small caps, ou seja, empresas pequenas com menos de 10 bilhões de valor de mercado, elas retêm mais o seu lucro, porque elas estão em fase de crescimento, ou seja, deixam de pagar bons dividendos para poderem crescer. E depois que já cresceram, costumam pagar dividendos bem gordos. Ou seja, quem comprou no começo vai receber um dividendo muito alto, porque pagou barato na empresa, a empresa se valorizou e depois pagou um alto dividendo. Então essa é uma estratégia do Luiz Barsi, também focar em empresas small caps para o futuro. Como ultimamente ele está focando em AS Brasil, uma empresa de energia, que firmou um contrato com a Microsoft para geração de energia. Obviamente é muito importante você olhar o histórico de dividendos. O dividendo yield médio do banco hoje é 9,52%. Claro, com base na cotação atual. Como o banco subiu muito, o seu dividendo médio caiu. Mas se o banco cair, o seu dividendo médio sobe. E o seu dividendo yield médio em 5 anos é 6,3%. Acima de 6% já pode ser considerado uma boa pagadora de dividendos. E aqui, como vocês podem observar, desde 2020 ele está crescendo seus lucros. E provavelmente agora em 2023 vai superar com folga 2022. Então o banco está crescendo muito e não é à toa que as suas cotações estão acompanhando. Outros fatores essenciais que não tem como você deixar de fora, até porque se você tem poucas empresas na sua carteira, 10, 12, 5, 8 empresas, você consegue analisar mais profundamente. É você analisar como funciona a empresa que você está investindo, o EBITDA, o lucro, a receita nos últimos anos. O EBITDA é a geração de caixa, ver se o lucro está crescendo, se está diminuindo, o porquê que está acontecendo isso, projetar um cenário futuro de acordo com as demandas da empresa, olhar o endividamento, ver se a empresa não está muito alavancada, potencializando muito risco, ver se ela tem escândalos, seja de corrupção, com diretores, com controladores e por aí vai, e olhar os indicadores, se ela estiver descontado com um preço sobre lucro atrativo e um preço sobre valor patrimonial atrativo também. Depois de você ter analisado todos esses indicadores e estando abaixo do seu preço teto, por que não aportar? Se você está fazendo uma análise consciente e investindo em empresas seguras e que têm bons resultados. Então esse foi o calendário de dividendos mensais. Começamos janeiro com o Banco ABC pagando um provento e Transmissão Paulista. Banco ABC é uma small cap, mas paga ótimos dividendos, tem um payout bem elevado. Em fevereiro é um mês até que bom para dividendos. BB Seguridade paga, lembrando que paga 2 vezes por ano, somente BB Seguridade. Banco ABC provavelmente vai começar a pagar 2 vezes por ano também. Atualmente é a cada 3 meses. Klabin paga trimestralmente, vai pagar em fevereiro. Banco ABC também tem chance de pagar em fevereiro e Santander também. Agora em março é um mês fraco para dividendos, mas as duas gigantes, Irani e Banco do Brasil, vai pagar dividendos. Agora em abril, Klabin e Transmissão Paulista têm fortes chances de pagar dividendos também. Agora maio, um dos melhores meses de dividendos para a Bolsa de Valores. Banco do Brasil anuncia dividendos, Klabin também anuncia, Irani anuncia, Taesa anuncia dividendos e Copel também vai anunciar. Então eu peguei empresas dos setores perenes e empresas conhecidas como Klabin, Irani, Sanepar, Copel, Banco do Brasil, BB Seguridade. São empresas perenes que muitas pessoas têm na sua carteira com bons indicadores e empresas seguras. Agora em junho, um mês fraco também, somente Copel e Sanepar vai pagar dividendos. Mesma coisa em julho, Transmissão Paulista e Vivo vai pagar dividendos também. Lembrando que Vivo é uma empresa que não tem um forte crescimento, ela não está crescendo constantemente, até porque o setor de telecomunicações estão bem concorridos, a Vivo não tem crescido suas receitas, mas é uma empresa previdenciária porque distribui bastante dividendo e se você comprar a bons preços vai aumentar seu yield on cost. Mas obviamente não é uma empresa para crescimento de capital. Agora em agosto, o melhor mês de dividendos para a Bolsa de Valores. Banco do Brasil anuncia dividendos, Klabin anuncia dividendos, BB Seguridade também anuncia dividendos. E lembrando que BB Seguridade anuncia somente 2 vezes por ano, em fevereiro e agosto. Então sempre quando anuncia dividendos é uma paulada numa pancada só. Banco ABC também anuncia e Santander também vai anunciar. Então são 5 empresas pagando dividendos em um mês só. Agora em setembro, Banco do Brasil, Santander também tem uma grande chance. Em outubro, novamente mais um mês não tão forte de dividendos, Santander e Vivo não falta na sua carteira. Em novembro, Banco do Brasil e Klabin também provavelmente vão pagar dividendos. Agora em dezembro, um mês mediano para seus dividendos, Transmissão Paulista, Taesa e Vivo vão pagar dividendos também. Então podemos concluir que os melhores meses são maio, agosto e fevereiro para os dividendos. Os outros meses é bem fraco, mas de acordo com o valor que você investe e o preço que você compra, você pode sim ter bons retornos. Então, mês de agosto, as pessoas brincam
que é o mês que você vai ver todo o potencial de dividendos da sua carteira, porque quase todas as empresas anunciam e empresas que pagam ótimos dividendos e fazem parte desses anúncios. E por curiosidade, justamente agosto é o mês que eu mais recebi dividendos neste ano. Foi um recorde da carteira, quase R$ 100. Lembrando que eu tenho um patrimônio bem baixo investido. Estou começando agora minha carteira pública com vocês. E eu quero frisar o quão importante é você reinvestir todos os dividendos, principalmente no começo. Depois, quando você está vivendo de renda, não tem problema. Você pode usar grande parte para viver, uma pequena parte você reinveste para não perder o poder de compra. Se você tivesse investido $10.000 na Bolsa Americana, no S&P 500, que são as 500 melhores empresas dos Estados Unidos, você teria $460 mil. Agora, reinvestindo os dividendos, você teria $2,5 milhões. Então seria 5, 6 vezes a mais de rentabilidade. Isso reinvestindo os dividendos e aportando somente uma única vez $10.000, não fazendo aportes mensais. Então a diferença é gritante. Até porque os dividendos que você usa, se você receber dividendos de uma empresa que está muito valorizada e pagou um ótimo dividendo, você não vai reaportar na mesma empresa quando está cara. Você vai comprar uma empresa que está barata, ganhar na valorização e também no dividendo que ela vai pagar. Então a conclusão, obviamente você não vai viver de renda no início, não tem como te iludir, senão você vai desanimar, mas é muito gratificante você ver seus proventos subirem. No primeiro ano você receber em média R$ 50 por mês, por exemplo, no segundo ano 150, 200 e por aí vai. Você se sente que está fazendo algo útil e não está perdido. E estimativas é que de 5 a 8 anos reinvestindo na mesma empresa, os proventos, ou seja, os dividendos que você recebe, vai se igualar seus aportes. Então, por exemplo, em Banco do Brasil, se eu aporto R$ 1.000 por mês, entre 5 a 8 anos, eu vou receber R$ 1.000 de dividendos todos os meses. Então, com certeza, você tem que ter foco e persistência. Não adianta, tem que investir todos os meses, focar em estudar e ter persistência. Uma hora o resultado vai vir. E essa frase é muito importante. Os impacientes premiam os pacientes. Então quem não aguenta esperar, premia quem aguenta esperar. Se você achou útil e te ajudou de alguma forma, considere virar um membro aqui no canal. Vai ajudar demais a continuidade dos vídeos e também a manutenção do canal. Então tem a categoria apoiador, que custa somente R$ 2,99 por mês. Você nem percebe que está pagando, mas vai me ajudar muito. Então você recebe selos de fidelidade e emojis personalizados para usar à vontade. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e nenhuma novidade. Também comente qualquer coisa aqui embaixo. Pode ser uma crítica, um elogio, uma sugestão. Assim você me ajuda a mostrar para o YouTube que o canal está engajado e ele vai recomendar para mais pessoas. E por último, esse vídeo não tem nenhuma recomendação de investimento. Faça suas próprias análises e tome suas próprias conclusões.